Você já parou para pensar que cada mensagem que você envia ou recebe, um vídeo que você assiste, tudo é tráfego de rede? Tudo está passando por cabos ou pelo ar via Wi-Fi. Se eu te dissesse que é possível receptar o tráfego de qualquer dispositivo que esteja numa rede. Muito prazer, eu sou Luiz Viana, especialista em Hacking Pentest, e nesse vídeo eu vou te mostrar na prática o poder do Network Sniffing e um ataque muito famoso chamado Man in the Middle. Mas antes da gente começar, eu preciso te avisar que esse conteúdo é somente para fins educacionais, beleza? Bom, vamos lá. Network Sniffing é basicamente interceptar e analisar o tráfego de dados que passa por uma rede. É como se você estivesse escutando uma conversa. Cada pacote de dados que viaja pela sua rede, seja um e-mail, a página que você acessa, um vídeo que você assiste, esses pacotes podem ser capturados enquanto eles estão passando de um lugar para o outro. Inclusive, existem ferramentas com foco total em fazer isso, Network Sniffing. Você já deve ter ouvido falar do Wireshark, que é uma ferramenta totalmente gratuita e extremamente poderosa. Ela funciona no Windows, no Linux, no Mac, e ela basicamente consegue analisar todo o tráfego que passa pelo seu navegador. Olha só, eu estou aqui no Kali Linux e essa ferramenta já vem instalada por padrão. Vou pesquisar aqui Wireshark e vou abrir ela. E aqui você vai ter uma lista de interfaces de rede que você pode escolher para sniffar. E olha só, aqui do lado até aparece o tráfego. Olha só, minha rede principal aqui, cabeada, WLAN 0, minha rede Wi-Fi, e aqui N, no caso, todas as redes. Eu vou filtrar aqui pela rede WLAN 0, ou seja, a rede Wi-Fi daqui de casa. Olha só, os pacotes já estão sendo interceptados aqui. Se eu, por exemplo, vir aqui no navegador e acessar solid.com.br, olha só a quantidade de requisições que vão aparecer aqui. Cada pacote, cada imagem dessa sendo carregada, está passando aqui no Wireshark. Olha que loucura. Aqui eu tô vendo toda a comunicação que está acontecendo no meu computador nessa interface de rede. Mas tem um detalhe, a gente está capturando o nosso próprio tráfego, a gente não está capturando o tráfego de outro dispositivo. Como será que um pentester, um hacker, consegue capturar o tráfego de outra pessoa? Aí que entra o Man in the Middle, o uso malicioso do Network Sniffing. Por exemplo, eu estou conectado no Wi-Fi da minha casa, tem um monte de dispositivos aqui, tem as TVs, os computadores, tem os celulares, só que tem um ponto principal onde tudo isso se encontra. Todos esses pacotes se encontram no roteador. Ele é o dispositivo principal que encaminha esses pacotes da minha rede local para a internet. Ele gerencia quem que está conectado nessa rede. E aí que entra uma coisa muito importante. Para hackear uma rede, você precisa entender como tudo isso funciona. Quando o dispositivo acessa um site, por exemplo, ele está se comunicando diretamente com o roteador, mas ninguém na rede consegue ver esse tráfego. É uma comunicação direta com o roteador. Se eu tentar pela minha máquina diretamente capturar o tráfego do meu iPhone, por exemplo, eu não vou conseguir, porque a conversa está só entre eles. Mas aí, pensando nessa estrutura, e se existisse uma forma de eu me infiltrar no meio dessa conversa? É daí que vem o Man in the Middle. Mas, novamente, para entender esse ataque, você precisa entender um pouco sobre o protocolo ARP, o Address Resolution Protocol. O ARP é um protocolo que todos os dispositivos na sua rede utilizam para descobrir onde que estão as coisas. Ele faz uma ligação do MAC address, do endereço físico do dispositivo, com o IP local. Por exemplo, vamos supor que por esse computador aqui eu queira acessar o YouTube e ele não sabe quem que é o roteador. Então ele vai enviar para todo mundo, via protocolo ARP, uma pergunta: quem que é o IP 192.68.1.1? E o roteador vai responder: pô, esse é meu IP, esse aqui é o meu endereço MAC. E é assim que a comunicação acontece de forma direta, sem ninguém da rede conseguir ver esse tráfego. Agora olha só, com esse entendimento básico do ARP que eu expliquei aqui, já dá para deduzir mais ou menos como que funciona o ARP Poisoning, que é a base para o Man in the Middle. No ARP Poisoning, eu basicamente vou forjar pacotes ARP dizendo que eu sou quem eu não sou. E isso vai confundir os dispositivos na rede. Olha só, aqui no Kali eu vou abrir a ferramenta Ethercat. E essa ferramenta faz justamente isso e com ela a gente consegue capturar até credenciais. Eu vou, por exemplo, dizer que a minha máquina é esse notebook aqui, que não é, e vou dizer para essa máquina que eu sou o roteador. Então eu vou ficar no meio dessa conexão. Ou seja, os dois dispositivos, o roteador e o notebook, vão enviar todo o tráfego para mim e eu vou só redirecionar. Eu recebo e faço o encaminhamento. Ou seja, eu consigo simplesmente ler todos esses pacotes. Vamos fazer isso aqui. Aqui no Ethercap eu vou selecionar a interface WLAN 0, vou dar um accept e aqui ele vai escanear a rede. Clicando aqui no símbolo de busca, beleza, ele encontrou aqui 9 hosts. Clicando aqui eu vou listar todos esses endereços. Eu já sei que o IP desse notebook aqui na rede é 192.1.8, mas eu poderia fazer um Nmap em cima desses hosts para identificar o sistema operacional e saber qual que é o meu alvo. Ou então poderia fazer um ataque em massa para todos os dispositivos. Mas para ser um ataque controlado, eu vou direcionar para esse notebook aqui. Então eu vou selecionar ele como alvo 2 e como alvo 1 eu vou selecionar o roteador, que é o 92.68.1.1 aqui no meu caso. Vou adicionar como target 1 e fechou. Nesse momento aqui eu vou iniciar o ARP Poisoning. Vou clicar aqui em cima, ARP Poisoning e OK.
Ou seja, ele iniciou o ataque. Ele já está enviando esses pacotes ARPs para confundir essa comunicação e me colocar no meio da comunicação desse notebook com o roteador. Se eu entrar aqui no Wireshark, esse tráfego iria aparecer para mim, já que agora a minha máquina está recebendo esse tráfego. Eu vou até reiniciar aqui, beleza? E vou, por essa máquina, acessar o site do Banco CN. Beleza? Eu estou entrando ali e olha só, eu estou recebendo aqui todas as requisições HTTP. Eu posso clicar aqui e dar um following dump aqui no Wireshark, HTTP Stream, para ver todas as requisições, olha só. Todas as requests e respostas tá passando pela minha máquina. Eu não estou conectado nessa máquina aqui. Eu estou fazendo um man in the middle. É claro que esse tráfego aqui tá sem criptografia. Se fosse uma requisição HTTPS, eu não conseguiria ler essas informações, apesar dos pacotes estarem passando por aqui. Mas imagina, por exemplo, numa rede corporativa, num Wi-Fi público, um acesso num FTP sem criptografia, uma autenticação num serviço que não tem essa proteção, eu vou simplesmente conseguir ver as credenciais em texto plano, ver tudo acontecendo ali, os sites sendo acessados. Loucura, né? Inclusive, vou te mostrar na prática agora como interceptar credenciais com isso aqui. Mas antes disso, se você quer dominar de forma avançada tudo isso, se tornar um pentester profissional, um hacker profissional, dá uma olhada lá na SolidOne. Com uma única assinatura você tem acesso a tudo que você precisa, dezenas de cursos, laboratórios práticos, comunidade, suporte, certificações práticas, tudo para você se tornar um profissional completo de segurança ofensiva. Eu vou deixar um link no comentário fixado. Beleza, vamos lá. Aqui por esse notebook eu vou acessar o /admin e vou fazer um login no Banco CN. Beleza, agora eu vou dar um enter aqui para fazer o login, autentiquei lá no site. Se eu analisar aqui pelo Wireshark, eu vou ver essa requisição. Porém, o WireGap, olha só, ele já capturou aqui essa credencial. Username admin e a senha é senha foda. Acabei de hackear uma senha. É por isso que você sempre ouve por aí para evitar o uso de Wi-Fi público. As redes públicas são um paraíso para esse tipo de ataque, tirando todos os ataques que vêm por cima disso, ataques de phishing, de captura de credenciais com engenharia social, fazendo você acessar sites falsos. Então, quando for utilizar um Wi-Fi público ou uma rede que você não confia, utilize uma VPN, porque mesmo que o tráfego seja sem criptografia, a VPN vai fazer esse papel de criptografar essa comunicação. Outro ponto também é manter sempre os seus dispositivos atualizados, porque aí você corrige vulnerabilidades que podem levar a ataques de DNS spoofing ou SSL strip, onde mesmo com tráfego criptografado, o hacker consegue interceptar as requisições. Mas na prática, o maior perigo desses ataques é o cara conseguir capturar a sua credencial, sua senha. Então sempre configurar um duplo fator de autenticação é bem importante. Enfim, é bom lembrar que o network sniffing não é algo só malicioso. Ele pode ser utilizado pelo bem também, para controlar acessos numa rede, monitorar e fazer a segurança de uma infraestrutura, e o man in the middle é só um ataque em cima dessas regras. Um ataque até que é antigo, mas ainda muito perigoso em algumas situações.